Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje nós vamos ler uma pequena explicação do livro de Lucas, do capítulo 2. Mas antes, peço a vocês, convido vocês a se inscreverem no canal, deixar os seus likes e compartilhar com muitos, para que a palavra do Senhor seja levada para outras pessoas também. Foi o que o Senhor Jesus pediu, né? Para que pregasse o Evangelho a toda a criatura. E antes de começar a explicação, vamos falar com o Senhor. Pai nosso que estás no céu, o Senhor está nos vendo, está nos protegendo, está cuidando de nós, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Rei, o nosso Deus. Senhor, cuida de nós, fique conosco o tempo todo, nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra, ajude a entender cada dia mais e melhor, Senhor. Que possamos conviver com o Senhor e com outras pessoas para que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Senhor, nos abençoe, nos dê entendimento e sabedoria, Pai, para que possamos entender tudo que o Senhor queira nos passar através das Sagradas Escrituras. Eu te agradeço, Senhor, e te peço em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, a explicação é o seguinte. Como já foi explicado no vídeo anterior, Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo. Ela era prometida em casamento para José. Mas José, quando soube, né, que ela estava grávida, decidiu anular o casamento em secreto, para não acontecer nada de mal com ela. Então, depois que soube da gravidez, ele resolveu, não, ela tá grávida, mas eu vou fazer em secreto, eu vou terminar o casamento, não quero mais, vou fazer isso. Ele estava decidido a fazer, a romper esse laço, né? Esse compromisso. Mas enquanto pensava nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. E assim, José aceitou. Ele aceitou Maria como esposa, né? E se casou com ela, porque ele foi escolhido para ajudar a cuidar do Senhor Jesus, né? Ele era um homem muito temente a Deus e o Senhor escolheu ele. Era ele que ia ajudar a educar o menino, né? Cuidar, e junto com a Maria. Foi isso que o Senhor escolheu, e quando ele soube que ela estava grávida, ele queria se separar dela, mas o Senhor mandou o anjo falar com ele: não separe não, porque Maria, ela é digna, ela não se deitou com nenhum homem, ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Aí José aceitou Maria como esposa, né? E naqueles dias aconteceu que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todos fossem se alistar. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio o presidente da Síria, e todos iam
cada um à sua própria cidade. E José também saiu para se alistar em Belém e levou Maria, a sua esposa, que estava grávida. Imagina a Maria grávida viajando em cima de um jumento, gente. Pensa no sofrimento, num cansaço, numa dor, é muito sofrimento, né? Isso por longos dias. Ela devia estar exausta quando chegou. Eu só imagino, né, o que ela passou. Mas quando chegou, teve que enfrentar um outro probleminha. Chegou a hora de dar à luz o Filho de Deus, mas não tinha mais nenhum lugar na hospedaria. Então Maria deu à luz junto aos animais, em uma estrebaria. Olha só a situação. Como que pode? Ela envolveu o menino em panos e o deitou numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde ficava comida para os animais comer, né? Era um colcho onde tinha comida e os animais comiam ali. Gente, que falta de amor, de compaixão, né? Porque uma mulher grávida vai dar à luz. Olha, não tem lugar na hospedaria, não tem nenhum quarto. Mas alguém podia falar, não, eu cedo aqui o lugar, o quarto para ela, deixa ela ficar aqui, porque ela tá grávida, ela pode ter o filho aqui. Não, mas ninguém teve misericórdia, não. Ninguém teve. E Maria teve que, com humildade, né, a simplicidade dela, por isso que ela foi escolhida, né? Foi escolhida para gerar o Filho de Deus, né? É terrível, né? Mas assim, pensar, né? Poderia, né? Alguém ter dado lugar para ela. Mas não deram. E o dono de tudo, o Deus que criou tudo, não teve um lugar bom para ele mesmo nascer. Então, já começou com a simplicidade de Maria. Maria foi tão humilde, tão simples, que não reivindicou, não reclamou, não exigiu nada. Ela podia ter falado, né? Eu sou a mãe do Messias, eu vou dar a luz ao Filho de Deus, ao Messias, e exigiu um lugar melhor para que o Senhor viesse ao mundo. Mas ela não fez, ela foi humilde e falou, não tem lugar, tudo bem, eu fico aqui mesmo, junto dos animais, na estrebaria, e é aqui que eu vou dar a luz ao Filho de Deus. E isso mostra o tamanho do amor e da simplicidade de Maria, por isso que ela foi escolhida por Deus, para ser a mãe de Deus, né, de Jesus. E continuou, né, a simplicidade continuou com o Senhor Jesus, né, ao nascer, ele nasceu na estrebaria, foi colocado na manjedoura e depois a sua vida toda foi na simplicidade, né? Como ele mesmo disse, ele não tinha lugar nem para encostar a cabeça. Ele não tinha nada, ele ficou, era muito pobre, não tinha, era rico e ao mesmo tempo pobre, né? Dono de tudo, mas viveu na simplicidade, na pobreza, para nos mostrar como que é a vida, como que deve ser a vida, né? E nessa época que havia pastores que levavam seus rebanhos para pastar. Então, quando levava os rebanhos para pastar, é muito longe, saía 3, 4, 5 dias, mês, os rebanhos iam pastando aquele pouquinho, sabe? Aquele pão nosso de cada dia, aquele pouquinho. Então, eles iam comendo e eles iam andando, pastoreando e cuidando do rebanho no campo. Então, eles guardavam durante toda a noite. Andavam durante o dia para eles ir comendo
né? O rebanho comendo e da noite eles ficavam olhando para que nenhum bicho pegasse, né? Nem um dos animais. Aí eles estavam lá, de repente um anjo do Senhor veio sobre eles. Olha para quem que o Senhor aparece, né? Quando Deus aparece, para as pessoas humildes, ó, pessoas que estavam lá levando o seu rebanho para comer. Olha a simplicidade. Então o anjo veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Olha que coisa mais linda, gente. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Olha que coisa mais linda. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só quem foi avisado primeiro, né? As pessoas humildes que estavam lá no meio do deserto, lá levando os animais, no meio do campo, levando os animais para se alimentar, né? E foi avisado pelos anjos que tinha nascido. Naquele dia nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, porque todos esperavam, né? Todos os judeus esperavam o Messias, sabiam, muitos sabiam que de tudo que ia acontecer, mas muitos não entendiam, né? E isto vos será por sinal. Olha o que o anjo falou para eles: achareis o menino envolto em panos. Olha só, para ter a certeza de que era realmente o Filho de Deus que tinha nascido. O anjo falou: vocês vão encontrar o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha só. Então não tinha como errar. É ali. O Senhor falou, é ali que ele nasceu, tá? Ele nasceu numa estrebaria, tá deitadinho lá na manjedoura, tá? E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Gente, que coisa linda! Você já imaginou um exército celestiais cantando no meio assim do nada, no meio do campo, aquela luz, aquele coral, a coisa mais linda. Gente, olha, deslumbrante, né? Maravilhoso. Aí quando os anjos foram para o céu, né? Os anjos voltaram. Aí disseram os pastores, né? Uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Aí foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E divulgaram o que tinha visto e todos se maravilharam. Não tem como, né? Primeiro receberam, o Senhor mandou os anjos avisar e cantar e avisar que o Messias tinha nascido, estava em tal lugar, assim, avisou que estaria numa estrebaria, ele estaria deitadinho na manjedoura, e os anjos foram exatamente no lugar que o Senhor mandou os anjos avisar eles, né? Então, eles foram e viram e confirmou o que tinha acontecido, confirmou, é o Messias nasceu. Então, eles comentaram, né, e se maravilharam do que os pastores disse, né? Porque os pastores estavam falando para todo mundo. Então todo mundo se maravilharam, ficaram felizes da vida, né? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus com tudo que tinha visto e ouvido. Sim, maravilhoso, né, gente? Aí no 8º dia, Jesus foi circuncidado, assim como os judeus fazem, né? Com todas as crianças que nascem. Com 8 dias, eles fazem a circuncisão e aí
coloca o nome na criança. Depois levaram Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor, porque depois eles levavam, né, a criança no templo. Hoje não tem mais templo, porque nos anos 70, depois de Cristo, o templo foi derrubado e não foi construído ainda. Então eles levaram o Senhor Jesus para ser apresentado ao Senhor lá no templo. Ali no templo estava um homem chamado Simeão. Ele era cheio do Espírito Santo. E foi revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E tomando o menino Jesus em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Gente, coisa mais linda, né? Quando ele viu o menininho, ele falou: é o Senhor Jesus, é o Messias. Se a pessoa pegar o bebezinho no colo, que coisa mais linda, sabendo que é o Salvador, o próprio Deus, que desceu na terra, e ele sabia que era. E ele só estava vivendo ainda para aguardar a vinda dele. E aí ele falou: agora, Senhor, despede-se em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha que coisa linda, porque só o Senhor, né, pode nos dar a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Não era para menos, né? Não era para menos. Maria sabia que ela tinha gerado o Filho de Deus. E aí encontra um profeta de Deus e confirma tudo. Os pastores tinham confirmado, aí o profeta confirma. E ela mesmo sabia que era, porque ela ficou grávida sem ter relações com nenhum homem. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado, terá oposição. Foi o que aconteceu, né? Muitos aceitaram, mas muitos não aceitaram, porque muitos judeus esperavam um Messias rico, que viesse carne e osso para defender eles dos romanos. Só que Jesus não veio a primeira vez assim. O Senhor veio para mostrar e para falar da vida eterna. Veio para ensinar as pessoas a arrepender dos seus pecados e mostrar o que ele ia fazer. Ele se entregar naquela cruz por nós, pelos nossos pecados, porque ele veio para cumprir o Antigo Testamento. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu os 10 mandamentos, tudo, coisa que nós não podemos cumprir de jeito nenhum dos mandamentos, porque se você cumpre um e tropeça no outro mandamento, aí você ia para o inferno do mesmo jeito. Então, o único que cumpriu tudo certinho, ele cumpriu para nós, o Senhor Jesus. Ele cumpriu tudo e nós vamos seguir o Senhor, porque como ele cumpriu tudo, ele nos leva na vida eterna, né? E aí, continuando, né, o profeta, o Simeão, falando com a Maria, falou para ela: e uma espada traspassará também a tua alma. Olha que coisa, gente. Foi exatamente o que aconteceu, né? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Muitos corações. Então, Maria sofreu muito. Você imagina Maria, ela recebeu essa profecia, o Simeão falou para ela que uma espada ia ultrapassar o coração dela.
Ela imaginou, o que será que vai acontecer? Você imagina ela com esses pensamentos, com esse sofrimento, o tempo todo, Jesus crescendo, crescendo, e ela ali sem saber o que ia acontecer, e com o que o profeta tinha falado. Você imagina quanto que ela não sofreu, né? Ela sofreu, 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 mas tinha ele ali, né? Mas quando ele teve que aparecer, ele teve que se apresentar ao mundo e morrer por nós, aí a espada traspassou mesmo o coração dela, né? Porque é um sofrimento muito grande mesmo. Que nós, pensa assim, a gente já dá uma tristeza, né? Uma vontade de chorar, porque você imagina, você olhar, por mais que ela soubesse que o filho dela, ele era de Deus, ele era filho de Deus, era o próprio Deus, mas ela que gerou ele, né? Então o amor era muito grande, né? E saber que ia acontecer algo com ele e que ele ia morrer, ele ia sofrer tudo no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Eu imagino, ela deve ter sofrido muito, muito mesmo, viu? E estava uma profetisa chamada Ana. A Ana vivia no templo do Senhor, servindo a Deus com jejum e orações, de noite e de dia. Ela era viúva, tinha 85 anos e ficou casada por 7 anos. E o esposo morreu e ela vivia no templo. E chegou junto, né, onde estava o Simeão, Maria, José e o menino Jesus. Então ela chegou ali junto e dava graças a Deus. E falava dele para todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela sabia quem era, porque ela também era profetisa, né? Era uma profeta de Deus também. Quando José, Maria e o menino Jesus acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, né? Foram lá no templo apresentar o Senhor. Então eles voltaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. O Senhor Jesus, ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, José, Maria e Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Jesus já estava com 12 anos. Quando eles estavam voltando para a cidade deles, né? Eles não viram Jesus. Então eles acharam que ele estava com os outros, né? Tinha muita gente voltando, que tinham ido também para Jerusalém. E tinha muita gente, os parentes, um monte de gente voltando. Então Maria olhou, não viu ele e falou, bom, ele deve estar junto com os outros, né? Então depois de caminhar um dia inteirinho, eles começaram a procurá-lo. Então, entre os parentes e os conhecidos, eles foram procurando o Senhor Jesus, que estava com 12 anos, né? E não encontraram Jesus. Então, eles voltaram novamente para Jerusalém. Olha como já sofreram, né? Como Maria sofreu também, né? Imagina, o medo, olhou, não viu ele. Onde será que ele foi parar? Meu Deus, misericórdia, viu? Você procurar um filho e não achar. Então você fica desesperado, né? E depois de um dia inteiro andando, então eles voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Então já tinha se passado 3 dias. Olha, gente, passou 3 dias. Maria estava sem o Senhor Jesus, não tinha achado ele. Fazia 3 dias. Esses 3 dias aqui, a gente pensa que quando ele foi morto na cruz, depois que ele morreu, ele ficou 3 dias, né? Para ressuscitar. Então, é a Maria que ficou 3 dias aqui procurando o Senhor, procurando Jesus, estava com 12 anos. E depois, quando ele foi morto também, ficou 3 dias para depois ele aparecer, né? Então, depois de 3 dias, acharam ele no templo, no meio dos doutores da lei, os que sabiam muito, né, da Bíblia, ouvindo-os
e interrogando-os. E todos se admiravam da inteligência e da resposta que Jesus dava. Porque ele é muito inteligente, né? Lógico, né? O próprio Deus. Quando Maria e José o encontraram, se surpreenderam e disse a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eu e teu pai estavam ansiosos te procurando. E Jesus disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olha só, ele estava ali já ensinando praticamente, né? Porque os doutores ali estavam aprendendo com ele, né? Mas eles, né, Maria e José, não compreenderam o que Jesus disse. E Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Aqui tem mais uma coisa que a gente tem que aprender, né? A ser submisso aos pais, como Jesus foi, mesmo sendo Deus, ele foi submisso à mãe e ao padrasto, né? O pai de criação, né? Que foi José. Então, ele foi submisso. E Maria guardava em seu coração todas as coisas. Imagina, né? Tantos anos, guardando tudo no coração, as coisas que tinham sido falado, e ela vendo Jesus, aquilo tudo no coração dela por tantos anos. Era feliz por olhar ele e ao mesmo tempo tinha tristeza de saber que poderia acontecer algo, né? Como aconteceu, né? E Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e aos homens. É muito maravilhoso, né, gente? Muito maravilhoso, né? A gente vê o que aconteceu, como foi o nascimento dele numa estrebaria. Maria, muito humilde, teve o Senhor Jesus na estrebaria, colocou ele lá no coxinho onde servia comida para os animais, foi o bercinho dele. Coisinha mais linda, né? Imagino, né? Gente, que coisa mais linda. Mas uma criança, um bebê recém-nascido, no meio dos animais, cheiro de xixi, de cocô, tudo ali, foi onde ele ficou. E foi onde Maria também ficou, né? Que ela teve ele ali. E por toda a vida, né, dele, depois foi sendo humilde, sendo simples, e Maria também, né? Maria não é uma mulher que leva recado nosso para Deus, para o Senhor, né? Mas ela é uma mulher extraordinária, abençoada por Deus, porque ela é a mãe do Senhor, é a mãe do nosso Senhor Jesus. Foi pelo útero dela que ele veio ao mundo. Ela é uma mulher que devemos ter muito respeito por ela, nunca falar nada de mal, como tem gente que fala, isso é errado, porque Maria, ela é foi uma pessoa maravilhosa, abençoada por Deus. E nós devemos respeito por ela, respeito e gratidão, né, por ela ter emprestado o corpo, o útero dela para trazer o próprio Deus ao mundo, né? Devemos muito respeito por Maria e adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que sofreu tudo por nós, cumpriu o que tinha que cumprir para nós. Agora o que nós podemos fazer é muito pouco. É simplesmente aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador. Só Ele pode nos levar para a vida eterna. Então, se você ainda não o aceitou como único Senhor e Salvador, faça isso enquanto é tempo. Fala alto, fala: Senhor, eu estou aqui, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador. E a partir daí, você começa a ler as Sagradas Escrituras, pede ao Senhor que te dê entendimento, sabedoria, que o Espírito Santo te ajude, porque Ele vai ajudar.
Ele vai ajudar porque ele me ajudou e ele me ajuda. E ele ajuda todos que pedem. Ele fala, pede e recebereis. Então, é só pedir. Pede ajuda que ele vai ajudar. Ele nos ama. Ele não quer que ninguém se perca. A pessoa só vai se perder, só vai para o inferno se a pessoa querer mesmo. Porque ninguém está aqui falando para você aceitar um bandido, um estuprador, um assassino, um feiticeiro. Não, nós estamos aqui falando para você aceitar o Senhor Jesus, o Deus, o nosso Deus, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que nos deu a vida. Gente, ninguém está falando para você, olha, você aceita uma coisa, é impossível, sabe, de você aceitar. Não, é uma bênção. É uma bênção quando tem alguém para falar, quando tem alguém para ensinar. Gente, eu agradeço muito a Deus por as pessoas que o Senhor põe no meu caminho para me ensinar. São muitos que me ensinam. E eu tô aqui esperando e aprendendo todos os dias. O pouquinho que eu falo aqui para vocês, eu tô aprendendo. Quanto mais eu leio, eu escrevo, eu pesquiso, eu tô aprendendo com vocês. Então, gente, vamos ser humildes, né? Vamos mostrar humildade. Quando alguém vier falar do Senhor Jesus, não vire as costas. Não vire as costas para o Senhor. Não faça isso. Ele ama tanto, tanto, tanto a gente, que você já imaginou virar as costas para uma pessoa que ama tanto e deu a vida dele, se entregou naquela cruz para nos salvar, para não deixar que nós vamos cair lá no inferno, no lago de fogo e enxofre para sempre. Por ele, nós vamos para a vida eterna. Então, gente, não ouve. Seja ouvinte. Seja ouvinte. Fica quietinho, ouve. Quando alguém fala do nosso Senhor, é o que eu faço. Quando alguém vem falar do Senhor para mim, eu fico quietinho, ouvindo, aprendendo, sabe? Eu tenho sede de aprender do Senhor, eu tenho sede de saber tudo dele, porque antes eu não sabia nada. Eu sabia que ele existia, mas não sabia o que ele tinha vindo fazer na terra, eu não sabia que ele era o próprio Deus. Eu não sabia que ele tinha dado a vida dele para salvar nós. Então, devagarinho a gente vai aprendendo e vamos ficar com o Senhor. Aprende a ouvir, aprende a se calar. Não, quando alguém vai falar, a pessoa começa a falar, não, mas eu tô na minha religião, que cada um tem a sua. Gente, ninguém tá falando de religião aqui. Ninguém, eu não tô convidando ninguém para ir em igreja nenhuma. Por quê? Primeiro que igreja é o povo de Deus reunido, todos juntos. Tá? Igreja não é aquela casa que está escrito lá, igreja tal, um prédio, não. Igreja é o povo reunido, é uma congregação junto, todos juntos congregando. E o templo, o prédio, é onde as pessoas vão lá e ficam juntos para orar, para falar do nome do Senhor, para agradecer, para louvar Ele, porque Ele merece. Então, eu não estou aqui convidando ninguém para ir a templo nenhum, a prédio nenhum. Eu estou convidando você a conhecer o Senhor Jesus. Me pergunta para mim que religião que você tem. Eu não tenho religião. Os religiosos, os sacerdotes, eles mataram o Senhor Jesus. Então, eu não tenho religião nenhuma. O Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor. É o meu único Senhor e Salvador. Por Ele e com Ele e para Ele são todas as coisas. E eu quero ficar com Ele. Eu quero ir junto com Ele. Eu quero ficar na vida eterna com Ele, para sempre, junto com Ele. É o nosso Deus, é o próprio Deus que veio na terra. Ele é o Deus homem. O Deus que todos puderam ver. E todos ainda vão ver, aqueles que querem, todos os joelhos vão se dobrar para Ele, querendo ou não. Aquele que aceita ou não aceita, os joelhos vão se dobrar. Só que com a diferença, né? Os que já aceitaram o Senhor, fica com o Senhor, os outros não. Por quê? Porque foi Ele a pessoa que escolheu.
Ele não obriga ninguém a ficar com ninguém. É livre-arbítrio. Você escolhe, você faz a sua escolha. Eu fiz a minha, faça você também a sua. Aceite o Senhor Jesus. Depois vocês vão me falar que coisa mais linda, que maravilha, como é bom, como não tem dinheiro no mundo que pague, é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso demais, fora da conta. O Senhor, Ele é bonzinho pra gente. Ele faz cada coisa assim que, sabe, a gente chora porque o Senhor, Ele é bonzinho. Ele é bonzinho demais. Fica do lado dele, fica junto com Ele. Fala com Ele. Ele vai te ajudar. Deus abençoe a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.